Em 2018, a New York Magazine quebrou a internet com a reportagem da jornalista Jessica Pressler sobre uma suposta herdeira alemã que foi acusada de roubar centenas de milhares de dólares de bancos, instituições financeiras e seus amigos entre os anos de 2013 e 2017 na esperança de lançar um único clube de membros chamado Fundação Anna Delvey. A Netflix acaba de lançar uma série baseada nessa história, mas vocês querem conhecer realmente a verdadeira Anna Sorokin? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta-feira no canal. Essa semana o vídeo está saindo sexta-feira, mas tudo certo, o que bom é que tem vídeo aqui no YouTube pra vocês. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, que é muito importante, deixem seu like nesse vídeo, que é muito importante também pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo se já conheciam a história da Anna Sorokin, vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. De acordo com a New York Magazine, Anna Sorokin nasceu na cidade de Domodedovo, perto de Moscou, na Rússia, em janeiro de 1991. A Anna e sua família se mudaram para a Alemanha em 2007, quando ela tinha 16 anos. E numa reportagem posteriormente ao caso, o pai dela sempre disse que a Anna nunca teve um fundo fiduciário que ela tanto falava para a elite nova-iorquina, que ela tinha um fundo, que ela tinha muito dinheiro. O pai dela sempre desmentiu isso depois do caso vir à tona nas mídias dos Estados Unidos. E na realidade a vida deles era muito simples. O pai dela trabalhava como caminhoneiro e a sua mãe tinha uma loja de conveniência. Então tudo que ela falava para os outros era baseado em mentiras. A vida dela sempre foi muito simples e de muito trabalho, muito esforço perante ao trabalho que os pais dela faziam para sustentar a família. Anna Sorokin mudou-se para Londres em 2011 para frequentar uma das maiores escolas de moda do mundo, a Central Saint Martins, mas ela acabou desistindo depois de um tempo e voltou para a Alemanha. Então ela se mudou para Paris e começou a estagiar numa revista de moda chamada Purple. Ela estagiou nessa revista, ficou morando em Paris. E foi na França que ela começou a se autodenominar Anna Delvey. E os pais dela nunca entenderam por que esse sobrenome. Esse sobrenome é um sobrenome fictício, nenhum dos pais tem esse sobrenome nas certidões. Então, Anna Delvey criou esse sobrenome quando ela estava morando em Paris. Em 2016, Anna Delvey então se muda para Nova York. Ela tinha esse interesse de morar em Nova York, ela acreditava no potencial da cidade e lá ela já começou a se inserir no cenário da elite nova-iorquina, na elite das grandes famílias que tinham grandes fortunas. E desde 2016, quando ela se mudou para Nova York, ela se autodenominou Anna Delvey e ela sempre contava a história que ela tinha um fundo fiduciário na Alemanha, que ela era muito rica, que o pai dela era muito importante na Europa. E nisso ela foi entrando no cenário da elite, as pessoas começaram a acreditar na história dela, os ricos da cidade de Nova York começaram a aceitá-la nesses círculos sociais de riqueza e de glamour, e a Anna Delvey então se aproveitou disso. E durante esse tempo de glamour e nesse círculo social dessas amizades ricas, a Anna Delvey, ela mentiu todas as vezes que perguntavam sobre a história dela. Ela enganou muita gente, ela enganou muitos estabelecimentos da cidade de Nova York que são conhecidos. Hotéis famosos foram enganados por Anna Delvey, pessoas ricas foram enganadas, e a questão era que o cartão de crédito não tinha fundo, não tinha dinheiro, então ela pedia emprestado, depois ela falava que ia pagar, ela falava para as pessoas, dava desculpa que o dinheiro estava na Europa, então era muito difícil que esse dinheiro fosse para os Estados Unidos na época. Então assim ela foi conquistando esse meio, as pessoas começaram a acreditar nessas mentiras, davam dinheiro para Anna Delvey, os hotéis deixavam ela morar lá enquanto ela conseguia, ela chegou a ficar meses em alguns hotéis, e foi dessa forma que a Anna Delvey conseguiu viver nessa vida luxuosa, mas muito mentirosa que ela criou. E ela tinha uma grande ideia na cabeça dela, que ela queria criar uma fundação de arte chamada Anna Delvey. E nesse sentido, essa fundação, esse espaço teria pessoas importantes do cenário nova-iorquino, exposições de arte, comidas importantes, chefes famosos indo fazer as comidas, bares, restaurantes, um espaço para
socialização, um espaço como um clube de festas. Então era uma fundação gigantesca que ela queria construir. Muito se fala no Sorro, tem um espaço no Sorro que é destinado a isso, e ela queria que a fundação dela fosse maior ainda. A ideia englobava um clube privado de membros e uma fundação de arte que envolvia a locação da Church Missions House, um edifício histórico em Manhattan, como um local de eventos multiuso e estúdio de arte. Ela também fez amizades com socialites ricas e pedia que pagassem por hotéis, voos e refeições luxuosas, com a premissa de que ela os pagaria de volta, mas depois esqueceria de pagá-las. Então, durante esse tempo, a Anna Delvey começou a criar dívidas nesses estabelecimentos. Ela ficava meses hospedada em hotéis e ela mostrava o dinheiro. Ela tinha uma quantidade de dinheiro que fazia as pessoas acreditarem que ela era rica. Então, as pessoas acabavam aceitando as desculpas que ela dava sobre os cartões de crédito que não funcionavam. Então ela começou a acumular dívidas. Ela não pagava os hotéis que ela ficava, depois ela se mudava para outro hotel e fazia a mesma coisa. Os restaurantes, a mesma coisa. Os amigos sempre ajudavam ela. E ela chegou a conseguir alguns empréstimos bancários para que ela tivesse esse dinheiro físico para mostrar para as pessoas que ela era realmente rica. E ela chegou a dar gorjetas para funcionários de restaurantes de hotéis de mais de $100. Então, ela sabia esbanjar o dinheiro para que as pessoas acreditassem nessa história mentirosa dela. E como funcionavam os golpes? Anna Sorokin fazia muitos empréstimos, justificava a necessidade em dificuldades burocráticas para movimentar sua fortuna da Europa para os Estados Unidos. Ela chegou até a usar extratos e documentos bancários falsos para pegar emprestado $22 milhões, cerca de 85 milhões de reais. Dizia que queria abrir o clube de artes em Manhattan, mas isso deu errado. Mas em partes, o valor foi negado, entretanto, ela obteve um adiantamento de $100 mil. E com esses $100 mil, ela conseguia mostrar para as pessoas que ela tinha o dinheiro, que ela esbanjava esse dinheiro, esses $100 mil, que era muita coisa, e ela fazia com que as pessoas acreditassem nela, no sentido de, ela realmente tem esse fundo fiduciário, está com dificuldade de trazer esse dinheiro para os Estados Unidos, então o porquê não acreditar nela? Mas o empréstimo de $22 milhões para a grande criação dela, a Fundação Anna Delvey, não chegou a ser realizado. Algumas coisas aconteceram, que eu vou falando para vocês, para que os bancos negassem esse pedido dela. E por influência desse círculo de amizades que ela tinha, ela chegou a visitar muitos países, a convite dessas pessoas. Então as pessoas estavam nesses países, convidavam ela falava que ia, ela não pagava absolutamente nada. E ela sabia como se portar nesse meio. Ela estudou bastante para essa rede de mentiras que ela criou. E também chegou a pegar jatinho para ir em conferências de administradores, de empresários muito conhecidos nos Estados Unidos, porque ela acreditava que ela tinha o potencial de ser uma empresária de sucesso, criando a fundação dela. E foi dessa forma que ela conseguiu conhecer os empresários famosos dos Estados Unidos e os ricos, que foram um dos que ajudaram a construir essa ideia imaginária que ela tinha da Fundação Anna Delvey. Uma das pessoas mais próximas da Anna nesse tempo em que ela viveu em Nova York foi a concierge Nefertari Davis, mais conhecida pelo seu apelido Nef, que trabalhava em um dos hotéis que a Anna ficou nesse tempo em que ela dava os seus golpes. Tem até uma entrevista que a The Cut fez com a Nef e ela cita como era a Anna Delvey nesses hotéis. Os hotéis cobravam aproximadamente $400 por dia na estadia da Anna Delvey, e só as pessoas famosas, só as pessoas que eram super conhecidas ficavam nesses hotéis tanto tempo. Então era muito estranho ver uma desconhecida, imigrante desconhecida, tendo tanto dinheiro para que ficasse meses dentro de um hotel hospedada. Mas a Nef sempre foi muito próxima da Anna, justamente porque ela via a oportunidade na Anna de se inserir também nesse círculo social. A Anna Delvey sempre dava gorjetas para Nef, como eu falei para vocês. Ela chegava a dar $100 fácil para Nef. A Nef sempre ajudou, como ela era concierge, ela ligava para os restaurantes, para as festas que estavam acontecendo em Nova York. E nisso a Nef conseguia colocar o nome da Anna Delvey nesses lugares, justamente porque essas
festas e esses restaurantes aceitavam que os concierges de hotéis pudessem colocar nomes das pessoas que estavam hospedadas nesses hotéis. A Neff até continua falando que os funcionários chegavam a brigar por esses momentos em que a Anna Delvey pedia ajuda, justamente porque eles sabiam que ela ia dar gorjeta. Futuramente a amizade das duas ficou mais forte. A Neff chegou a ser secretária pessoal da Anna Delvey, então tudo que a Anna Delvey pedia pra ela fazer, ela era como uma assistente, ela ia lá e ajudava e fazia. E nisso essa amizade realmente se construiu. Dá pra perceber até pela entrevista da Neff que ela não julga o que a Anna Delvey fez, mas também não comemora. Ela só fala o que aconteceu e fala que no momento aquilo foi muito bom pra ela. Como mencionei, Anna estava se preparando para lançar um negócio, um clube do tipo Soho House. Ela disse a Neff focados em artes, com locais em Los Angeles, Londres, Hong Kong e Dubai. E Neff se tornou sua secretária de fato, organizando almoços e jantares de negócios em restaurantes como Seymour's e o próprio Le Coco do hotel. E nisso também a Anna Delvey proporcionava para Neff alguns mimos, vamos dizer assim. Ela convidava a Neff para alguns desses jantares, algumas dessas festas. Ela comprava roupas para Neff. Então a Neff sempre acreditou nesse dinheiro da Anna Delvey porque ela via a Anna Delvey gastando toda essa fortuna. Então ela convidava a Neff para fazer sessões de spa, sessões de personal trainer. Inclusive tem uma personal trainer muito conhecida que também virou amiga da Anna e da Neff nesse momento em que estava acontecendo esses golpes em Nova York. Um dia, a Anna trouxe Neff para uma sessão com uma personal trainer que ela encontrou online. A verdadeira Casey era uma fonte anônima na história original da jornalista Jessica e se distanciou dos holofotes públicos quando o caso explodiu nas redes sociais. Como personal trainer para clientes ricos, ela trabalhou com inúmeras estrelas de Hollywood, incluindo Dakota Johnson, Bruce Willis e Kirsten Dunst. Anna contratou por $300 por sessão durante um período em que a herdeira tinha dinheiro por fraudar um banco. Então esses eram os golpes da Anna. Ela fraudava os bancos com uma quantidade menor do que ela queria, que era os 22 milhões, e com isso ela ia gastando esse dinheiro. Inclusive a Casey é uma grande personal trainer dos Estados Unidos, ela trabalhou com muitas pessoas famosas e ela acabou se aproximando da Anna também. Então ela começou a entrar no círculo social da Anna junto com a Neff. Então tinha a Neff, a Anna e a Casey. A Casey sempre foi muito anônima depois que o caso explodiu nos Estados Unidos. Ela sempre manteve o anonimato justamente porque ela não queria manchar a carreira dela. Inclusive em algumas entrevistas que alguns empresários deram depois do caso ter eclodido nos Estados Unidos, que conheceram a Anna nesses anos de golpe, falaram que ela sempre estava muito bem arrumada, que ela sabia se portar nesse cenário empresarial de Nova York. Ela sempre dava muitas festas para que ela conseguisse essa promoção dessa fundação da Anna que ela queria criar. E muitos desses empresários falaram que essa questão do fundo fiduciário de jovens é uma questão muito comum no círculo social. Muitos jovens têm esses fundos fiduciários e eles até mencionam que todo mundo é amigo, mas que ninguém conhece absolutamente nada sobre o outro nesses círculos de dinheiro e fortunas. Inclusive foi dessa forma que a Anna conseguiu se aproximar dessas pessoas que poderiam ajudar ela a criar essa fundação aonde ela gostaria, porque ela tinha o intuito de estar com a fundação naquele prédio que ela escolheu. Então ela escolheu um arquiteto, esse arquiteto se aproximou, era um dos arquitetos principais de Nova York. Igualmente os agentes imobiliários para conseguir alugar esse espaço. Então cada pessoa e cada trabalho que ela precisava, ela ia lá e virava amiga dessa pessoa. Inclusive, uma curiosidade é que um amigo da Anna falou para ela conversar com um homem que ia ajudar ela a conseguir esse empréstimo de mais de 22 milhões de dólares. Para ajudar a garantir o empréstimo, um dos amigos financeiros de Anna disse a ela para entrar em contato com Joe Cohen, mais conhecido como promotor de Jordan Belfort, também conhecido como Lobo de Wall Street. Cohen agora trabalhava na Gibson Dunn, uma grande empresa conhecida por sua prática imobiliária.
Então, basicamente, a Ana conseguiu iludir o Joe Cohen. Ele fez todas as papeladas mencionando que a Anna Delvey tinha esse dinheiro, mesmo ela não provando isso. Ele acreditou nela depois de um certo tempo. Então, o Joe Cohen foi a pessoa que apresentou essa proposta da Anna Delvey para os grandes bancos norte-americanos. Dois dos grandes bancos norte-americanos que foram procurados por Anna Delvey foi o City National Bank, com sede em Los Angeles, e a Fortress Investment Group. Nossa cliente Anna Delvey está realizando uma remodelação muito empolgante da 281 Park Avenue South, apoiada por uma equipe de destaque para esse tipo de local e espaço. O golpe começou a desmoronar em 2017, quando a Ana decidiu levar suas amigas para uma viagem no Marrocos, em Marrakech. E duas personagens principais estavam nessa viagem, que era a Casey, a personal trainer, e a Rachel, que era uma amiga que eu não mencionei ainda. A Rachel era editora de fotos da revista Vanity Fair de Nova York, uma das grandes revistas de moda dos Estados Unidos. E a Rachel também conheceu a Ana nesses anos que a Ana deu o golpe em Nova York. E ela se aproximou da Ana, então, como a Casey e a Neve se aproximaram da Ana, a Rachel também. Então, a Ana e a Rachel eram amigas, elas saíam juntos, a Ana proporcionava coisas pra Rachel, e nisso a Rachel começou a ganhar confiança na Ana. Então, basicamente, elas foram pro Marrocos, em Marrakech, e lá começou alguns problemas com os cartões de crédito da Ana. Ela não conseguia pagar o hotel, um dos maiores hotéis oásis do lugar, em Marrocos, então a Ana não conseguia pagar. Elas foram passear, elas foram comer em restaurantes, também não passava esses cartões, e a Rachel decidiu ajudar a amiga e falar: não, amiga, eu pago aqui o que precisar ser pago e depois você consegue me pagar, me devolver o dinheiro que eu paguei pra você nesse momento. Inclusive, a Rachel é um personagem importante porque foi ela que conseguiu desmascarar, basicamente, a Ana. Ela chegou aí na polícia, falar o que estava acontecendo. A Ana nunca pagou a Rachel. E a Rachel foi a pessoa que escreveu a primeira reportagem sobre a Anna Delvey na Vanity Fair. Inclusive, vai sair um livro sobre isso, se já não saiu. E vai sair uma série da HBO baseada no que a Rachel falou. Dessa forma, as amigas decidiram ir embora de Marrocos. A Ana resolveu ficar. Ela tinha tanto ego que ela achou que ia conseguir ficar lá. Então, todas voltam para Nova York, nos Estados Unidos. A Rachel começou a cobrar da Ana: cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? E a Ana sempre com a desculpa que ela ia dar o dinheiro. E isso demorou algum tempo. A Rachel percebeu que ela estava sendo enganada pela Ana. Então, foi dessa forma que a Rachel conseguiu falar com a polícia, explicar todos os motivos. E nesse mesmo momento, a Ana estava tendo esses mesmos problemas de cartão de crédito, agora de uma forma mais grave, onde os hotéis estavam realmente pensando que talvez a Ana não tivesse todo esse dinheiro. Então, os hotéis começaram a cobrar também esse dinheiro dessas estadias que a Ana ficou nesses estabelecimentos. E foi dessa forma que a Anna Delvey foi presa, justamente por não pagar esses estabelecimentos, por fraudar bancos, por fraudar os hotéis, os restaurantes. Então a Anna Delvey foi presa nesse momento. Depois de ser despejada de vários hotéis em Manhattan por falta de pagamento, Anna Sorokin foi finalmente presa em outubro de 2017 após uma investigação de meses da promotoria. Ela foi indiciada por acusações de furto, tentativa de furto e roubo de serviços relacionados a vários casos de fraude eletrônica, pedidos de empréstimos fraudulentos e falta de pagamento de contas. Estima-se que ela tenha roubado mais de $200 mil de vários bancos e hotéis. Ela acabou sendo considerada culpada da maioria das acusações em abril de 2019 e condenada a 4 a 12 anos de prisão estadual. E depois que ela foi presa, foi dessa forma que a jornalista Jessica Pressler conheceu a história da Anna Sorokin. Ela chegou a entrevistar a Anna na prisão para que ela conseguisse escrever esse artigo. Esse artigo foi colocado no New York Magazine, então se tornou uma sensação. Todo mundo começou a falar sobre a Anna Sorokin e foi dessa maneira que os Estados Unidos e o mundo basicamente conheceram a história mentirosa da Anna Sorokin. Inclusive foi dessa forma que a Netflix contou a história
da Anna Sorokin foi por meio da jornalista Jessica Pressler. A Netflix lançou uma série baseada na história da Anna chamada Inventing Anna e é inspirada nas extensas reportagens de Jessica Pressler. Ela também é produtora executiva da série de 9 episódios. A série segue a jornalista Vivian, uma personagem vagamente baseada em Jessica e interpretada por Anna Chlumsky, enquanto ela investiga a complicada história da Anna. O drama estiloso tenta contar a história da Anna Sorokin através dos olhos daqueles que a conheciam ou pensavam que a conheciam. Em fevereiro de 2021, Anna Sorokin foi liberada por bom comportamento da prisão. Ela chegou até fazer um discurso falando que se desculpava pelas ações dela, que ela se sentia envergonhada por tudo que ela fez e por todos os golpes que ela cometeu. Dizem algumas outras reportagens que depois a Anna Sorokin fala que o que ela fez não era errado, que ela acreditava na fundação dela, que ela nunca fez golpe nenhum, então ela pede desculpa, mas sempre nega de tudo que ela fez. Depois de fevereiro de 2021, alguns meses depois, Anna Sorokin volta para a prisão através da ICE, que é a organização, departamento norte-americano que cuida dos imigrantes do país. Então pegaram a Anna Sorokin de novo, justamente porque o visto dela estava vencido, então ela estava ilegalmente no país. E dessa forma ela permanece presa nos Estados Unidos, está esperando se ela vai ser deportada ou não, de volta para a Alemanha. Ela está pedindo asilo no país, mas acho muito difícil ela conseguir asilo depois de tudo que ela fez nos Estados Unidos. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu queria contar um pouquinho sobre a história da Anna Sorokin, meio que baseado nas reportagens verdadeiras sobre a Anna Sorokin, sobre as entrevistas que fizeram com as amigas dela e também um pouquinho baseado na Netflix. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, que é muito importante, deixem seu like. Mais uma vez, obrigado por terem entendido que o vídeo está saindo hoje, sexta-feira, mas tá tudo certo. E é isso, gente. Eu vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhada também. Uma ótima semana, um beijo e até a próxima.